Livre para todos os públicos. Olá pessoal, terça-feira, 25 de fevereiro, bom para todos, começando ao vivo com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pela Rádio Brasil Atual, 98,9 na capital e região metropolitana de São Paulo. Então, se você estiver no trânsito ou fora de casa, é só ligar na rádio para acompanhar o Bom para Todos. Participe também pelas nossas redes sociais, no canal da Rede TVT, YouTube e Facebook. Eu estou esperando o seu comentário. Vamos começar com as notícias. Lula vai à França receber o título de cidadão honorário de Paris. A viagem internacional entre os dias 29 de fevereiro e 12 de março já foi comunicada à Justiça. Além da França, Lula também visitará a Suíça para participar do Conselho Mundial de Igrejas em Genebra e a Alemanha, onde cumpre a agenda com lideranças sindicais globais em Berlim. O general Santos Cruz criticou protestos convocados pelo general Heleno contra o Congresso Nacional. Ex-ministro da Secretaria de Governo, demitido por Bolsonaro, Cruz usou sua conta no Twitter para classificar o chamamento de irresponsabilidade. Ele escreveu que, abre aspas, confundir o Exército com alguns assuntos temporários de governo, partidos políticos e pessoas é usar de má fé, mentir, enganar a população, fecha aspas. Um grupo favorável a essa manifestação contra o Congresso usou uma música dos Titãs para convocar a população. Tudo começou no perfil de Olavo de Carvalho. Arnaldo Antunes anunciou hoje que vai acionar todo mundo na Justiça. Eu queria dizer que esse uso é indevido, não autorizado e vai contra tudo aquilo que eu prezo, defendo, acredito. Eu creio que, na verdade, as instituições como o Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal preservam aquilo que nos resta ainda de democracia e elas têm que ser defendidas. Enfim, é muito revoltante ver uma criação minha sendo usada contra todos os meus princípios. Eu queria dizer que já estamos acionando judicialmente, pedindo para que tirem do ar essa informação. E, enfim, que se responsabilize quem fez esse uso indevido. Carnaval da Resistência. Vaca Profana reuniu 5.000 pessoas em Olinda, a maioria mulheres feministas que marcaram território no Carnaval pernambucano. Pedindo passagem, as mulheres mandaram os homens para a calçada e, com os seios à mostra, tomaram conta das ruas. Carnaval da Sátira também. A segunda noite do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro teve tributo a Elza Soares, lembrança de fatos e lugares históricos, mas o que marcou mesmo foi o bom humor da São Clemente com o enredo O Conto do Vigário. O ator Marcelo Adnet protagonizou uma das cenas mais engraçadas do Carnaval 2020 ao imitar Jair Bolsonaro fazendo flexões em plena avenida. Pois é, além disso, a São Clemente também desfilou com laranjal, a bateria toda estava vestida de laranja e o carro também tinha várias frases assim com a Adnet lá em cima. Então, foi Leonardo DiCaprio, terra plana, coisas que tanto o Bolsonaro já disse como o governo apoia recentemente. Sobre tudo isso, conversamos agora com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Laurindo Leal Filho, Lalo. Oi, Lalo, tudo bom? Tudo bem, Thalita? Boa tarde. Tudo bom. Está acompanhando o Carnaval? O que você achou desses últimos desfiles, com destaque especial para Marcelo Adnet e a São Clemente? Pois é, arrebentou, né? Eu acho que, inclusive, eu tinha lido uma entrevista do Adnet ontem ou anteontem, e ele foi muito comedido nas informações que ele deu, se não me engano, para a Folha. Ele não abriu o jogo, né? Ele não antecipou aquilo que a São Clemente realmente ia colocar na avenida, como fez ontem,
mostrando que o carnaval é isso, né? A história do carnaval no Brasil é uma história de crítica política, não pode fugir disso. Num momento desses, em que a gente tem um governo autoritário, é um prato cheio para as escolas mais comprometidas com as questões da democracia, com a situação dos moradores das regiões aonde a escola tem a sua sede, tem a sua base, né? Essas escolas quase que têm a obrigação de demonstrar isso na avenida, e eu acho que a colaboração do Adnet foi excepcional, né? O Adnet é um artista reconhecido, né, nacionalmente pela sua capacidade e colocou isso à disposição da São Clemente e à disposição da sociedade, né? Porque, na verdade, ele fez ali uma grande crítica política à atual situação brasileira e esse governo. Né? Os principais, a gente sabe que os principais desfiles das escolas são transmitidos pela Rede Globo. E daí você fez um comentário hoje nas redes que eu queria que você até explicasse para a gente um pouquinho. Você falou que a cobertura dos desfiles de carnaval da Globo tem uma linha editorial muito clara. Qualquer manifestação que contrarie os interesses da empresa deve ser censurada. Quando isso for impossível, a narração deve ser anódina, como se as referências políticas inexistissem. E realmente a Globo foi bastante criticada por não pontuar as manifestações políticas que aconteceram, principalmente no desfile do Rio de Janeiro, mas também no desfile de São Paulo. Comenta um pouco para a gente. Pois é um evento, o Carnaval é um evento que a gente pode considerar um evento de caráter nacional e de interesse nacional e internacional. Geralmente, nos países democráticos, onde a televisão, os meios de comunicação têm um controle maior da sociedade, alguns eventos, como, por exemplo, uma final do campeonato inglês, ou a Copa do Mundo, eles têm uma regulação diferenciada, porque trata-se de um evento com interesse público. E a emissora é uma concessão pública. Ela é outorgada, no caso da Globo e de todas as outras, é uma concessão outorgada pelo Estado, através do governo, para que ela preste um serviço público. Qual é a prestação desse serviço público? É levar informação, levar entretenimento, levar educação, levar cultura e levar também para o público os grandes acontecimentos de caráter nacional. E o Carnaval, sem dúvida, não pode ficar fora, né, dessa conceituação de evento com caráter nacional. Portanto, se nós tivéssemos uma radiodifusão mais democrática no Brasil, o Carnaval deveria ser aberto a todas as emissoras ou a um pool de emissoras. No mínimo, as emissoras públicas teriam o direito de transmitir o Carnaval. Mas isso não acontece. A Globo compra os direitos de transmissão e faz com esses direitos o que ela bem entende. É isso que eu disse aí no post. Uma adota para este tipo de transmissão a sua orientação editorial, que é sempre uma linha editorial altamente conservadora, que evita entrar nos conflitos mais graves existentes na sociedade, e ela acaba omitindo da sociedade informações importantíssimas. Eu soube, no domingo, me parece, ela começou a transmissão bem depois que as primeiras escolas já haviam passado pela avenida. Ora, ela está deixando ali, Thalita, de cumprir e prestar um serviço público para o qual ela recebeu a concessão. Esse é um vício, né, da radiodifusão brasileira, que nesses momentos fica muito evidente. Aliás, só como exemplo, e para parecer que não é só no Carnaval que isso acontece, houve uma oportunidade aí que a Rede Globo comprou. Como comprou os direitos do Carnaval? Tinha os direitos de transmissão de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro. Passava para todo o Brasil. Então, em Recife, eram transmitidos no domingo jogos de futebol do Rio ou de São Paulo. E os de Recife não eram transmitidos. O que fez a televisão local, a televisão pública local, passou a transmitir esses jogos. Passou a dar audiência maior do que a Globo, porque estava transmitindo os jogos do Recife, que interessavam muito mais ao público pernambucano do que os do Rio de Janeiro. O que fez a Globo? Comprou os direitos de transmissão dos jogos locais e não transmitiu. E colocou na gaveta. Isto não só é antidemocrático,
como eu considero isso uma afronta, né, ao público que tem direito à informação. Infelizmente, nós sofremos esse monopólio informativo que resulta nessas situações como essa que nós estamos vendo no Carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, como você lembrou bem. Sim. Queria conversar com você agora sobre essa questão do embate de generais agora, General Heleno e General Santos Cruz, conversando e, na verdade, trocando farpas em relação a essa manifestação que foi convocada para o dia 15 de março. E é muito curioso porque ontem mesmo Damares, na ONU, a ministra da Família, ela criticou o governo Maduro. E o que a gente sabe é que o único governo que chama manifestações pró-governo é o da Venezuela, de fato. E agora a gente tem um governo aqui brasileiro tão crítico a esse outro governo, chamando manifestações de apoio ao que Bolsonaro prega e ao que Bolsonaro faz, e assim pedindo também fechamento do Congresso, que é bastante esdrúxulo. O que você acha disso? Olha, pior ainda do que chamar manifestações a favor do governo, que é uma excrescência, né? Chamar manifestação a favor, só isso acontece se você tem um governo muito fraco, que necessita desse apoio. Eu me lembro do Collor, muita gente lembra do Collor pedindo para as pessoas saírem de verde e amarelo, quando ele já estava quase que sendo colocado para fora do governo, as pessoas foram de roupa preta para a rua. É mais ou menos semelhante. Quer dizer, isso mostra também um certo desespero da atual situação, da fragilidade que começa a aparecer nesse governo. Agora, pior, Thalita, pior do que chamar manifestação a favor do governo, isso até parece totalmente ridículo, mas pior do que isso é chamar manifestações contra instituições da República. Eu tenho visto, né, algumas das chamadas, são chamadas de condenação e de repúdio, de agressão mesmo ao Supremo Tribunal Federal e ao Legislativo. Ora, não há saída. Quer dizer, se você começa a querer atuar, interromper, atrapalhar o funcionamento das instituições do Estado de Direito, qual é a alternativa a isso? A alternativa a isso é o fechamento, é a ditadura. Está claro, aliás, esse general Mourão é translocado. Ele esteve no Haiti, cometeu barbaridades no Haiti, quando chefiou as forças brasileiras integradas nas forças da ONU no Haiti. Ele foi retirado de lá por pedido da ONU pelo presidente Lula e guarda isso para usar em momentos como esse, né? Em momentos de necessidade que ele tem, né? De talvez colocar para fora toda a mágoa, todo esse rancor, que ele guardou, né? daquele momento em que ele foi retirado do comando das tropas. Diga, Thalita. Não, esse rancor que ele guarda, de fato. É um rancor. É um rancor que se exacerba nesses momentos como este agora, né? Querendo afrontar o Congresso Nacional, querendo afrontar o poder legislativo, usou uma expressão chula para dizer que o governo não deveria mais dar ouvidos, né, para o Congresso Nacional. Nós vivemos uma situação que eu começo a perceber que é uma situação que vai chegando a um certo limite e que é necessário ter muito cuidado, porque o próximo passo é um passo que pode nos levar a um novo fechamento como aquele que ocorreu em 64. E dessa vez, Thalita, eu acho que até piorado, porque está se espalhando pelos estados, a partir do Ceará, parece que até uma organização miliciana dentro das polícias militares. As polícias militares têm entre 500 e 600 mil homens armados em todo o Brasil. Se eles passarem a ser utilizados como força antidemocrática, né, a favor das milícias, nós podemos chegar a conflitos graves. Eu gosto de lembrar que na Bolívia o golpe de Estado contra o presidente Evo Morales não foi dado pelas Forças Armadas. As Forças Armadas entraram depois. O golpe foi dado
pelas polícias militares da Bolívia, que chegaram a fazer sequestros de parlamentares, ameaçando famílias, se não votassem pela deposição do presidente Evo. Enfim, é preciso estar atento a esses sinais, que são sinais graves de perigo de rompimento do Estado democrático. Exatamente. Né? As coisas estão se esgarçando. Eu queria chegar nesse ponto de fato, porque já são 170 mortes, assassinatos no Ceará durante esse motim que completou 8 dias hoje no Ceará, por esse motim de policiais militares. Você acredita que, de fato, há um risco disso se espalhar para outros estados? Olha, além desse risco, há o risco, já que está ocorrendo já no próprio Ceará, desses amotinados, né, estarem buscando apoio popular. Eles estão distribuindo comida. Os militares amotinados estão distribuindo comida em certos bairros pobres da periferia de Fortaleza. Isso é uma prática fascista. Os fascistas na Itália faziam isso. Eles criavam essas milícias, né, e, para ganhar apoio, praticavam ações sociais de ajuda, enfim, de amparo às pessoas pobres que tinham algum tipo de necessidade e passavam a vê-los como benfeitores da humanidade e passavam a dar apoio a eles. Isso, os militares rebeldes que são amotinados em Fortaleza já estão fazendo lá naquela cidade. E, Lalo, uma prática miliciana também, não? Sim, claro. Não, claro, é a mesma prática. É a mesma prática, só que lá são fardados. São milicianos que estão usando a prática, são policiais militares que estão usando a prática miliciana. Mas é a prática miliciana do Rio de Janeiro, né? Das periferias do Rio de Janeiro, que chegou, prática essa que chegou à Câmara dos Vereadores, à Assembleia Legislativa, ao governo do Estado, chegou aí à presidência da República. Né? Você me perguntou antes se ela estaria se espraiando aí por outros estados. Eu temo que sim. E o pior, um outro sintoma muito grave, Thalita, é que essa atitude do presidente da República de incentivar a violência, o ódio, ela acaba servindo como referência de comportamento para aqueles que têm algum poderzinho na mão. Eu me lembro sempre daquela famosa frase: o problema, senhor presidente, não é o senhor, é o guarda da esquina. No caso, o problema é também ele, mas é também dos policiais militares que se sentem hoje em várias unidades da federação liberados para qualquer tipo de violência. Só de ontem para hoje, eu anotei aqui 3 casos. Em Osasco, 2 pessoas morreram na rua, baleadas pela própria polícia, que não chamou socorro e não permitiu que ninguém socorresse. Cercaram a rua e deixaram as 2 pessoas morrerem ali no asfalto. Ontem, um engenheiro de 32 anos em Belo Horizonte ficou indignado com a violência da polícia militar batendo num morador de rua. Tentou interferir, foi massacrado também pela polícia, foi preso. Uma situação angustiante. E anteontem, um professor no Rio de Janeiro passou a noite do sábado para domingo preso pelo mesmo motivo. A polícia estava sendo violenta, ele foi pedir para os policiais que não batessem daquela forma, que deixassem de bater no morador de rua, e ele acabou sendo preso, passou a noite na delegacia lá em Benfica e só foi libertado porque a OAB entrou e com seus advogados e provou que ele era também vítima, né, da violência policial. Então, são vários componentes, né, que vão se espalhando num quadro que vai ficando cada vez mais incontrolável. Esse que é o problema e esse que é o perigo. É triste falar isso numa terça-feira de carnaval, mas é importante, Thalita, porque o carnaval e essas manifestações na avenida, né, elas têm razão de ser e são sustentadas por esses exemplos concretos que, infelizmente, são dados na rua. Eu queria só, se eu tenho um tempinho mais, só falar, você falou da Globo. Sim, rapidinho, pode Globo, sim. Não entendi. Pode falar, Lalo. Não, você falou, nós estamos falando da cobertura
da televisão, é interessante notar, eu queria salientar isso, porque a Globo, em determinados momentos, no caso desse governo, quando se trata de questões culturais, de costumes, ela tem sido crítica, é verdade. Mas ela faz essa crítica dentro dos limites do jornalismo, dentro dos limites do telejornalismo. Então, isso até vai ao ar. Há uma diferença, eu queria chamar a atenção, porque é uma diferença de hoje. Há uma diferença muito grande entre esse tipo de crítica, que eu chamaria, que é uma crítica domesticada, dentro dos limites do telejornal. Porque as pessoas podem, não, mas a Globo também critica o governo. Critica dentro desses limites. A crítica da escola de samba é totalmente diferente, ela faz parte de um contexto que está muito longe do jornalismo, da informação. Ela faz parte da dramaturgia, que não é também uma dramaturgia produzida pela Rede Globo. É uma dramaturgia produzida por autores, diretores, músicos, cantores das comunidades, que refletem uma voz popular. Então, o impacto e a força da crítica feita pelas escolas de samba é exponencialmente mais forte do que a eventualmente feita por um telejornal. Daí o cuidado, né? Daí a censura, não mostra certas cenas, quando está falando, quando aqueles policiais estão, aqueles atores, né, da escola de samba, componentes da escola de samba, vestidos de policiais, estão batendo em Jesus na rua, na avenida, a comentarista, ou apresentadora da Globo, diz que aqueles eram soldados romanos. Né? Quer dizer, não eram soldados romanos, era a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eles estavam criticando e denunciando a violência da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E a apresentadora da Globo distorce a informação. Então, há vários mecanismos. Eu fiz aquele post muito rapidamente, mas isso dá para a gente aprofundar mais. Porque há vários mecanismos. Há censura pura e simples, não mostra, né? Há o discurso de, olha que beleza de ópera, é a ópera popular do Brasil indo para o mundo, e há a distorção, como esse exemplo que eu acabei de dar aí. Eu queria acrescentar isso porque é um fenômeno novo, viu, Thalita? Novo e ainda pouco estudado, até pela academia. Perfeito, acho que foi a sua postagem que levantou essa discussão aqui, então foi importantíssimo como um alerta para a gente, para que possamos aprofundar de fato essa questão. Lalo, ontem foi seu aniversário, não foi? Foi domingo, dia 23. Domingo, parabéns de todo mundo aqui da nossa equipe da TVT, parabéns. Eu recebi, muito obrigado. É sempre bom a gente, renova o ânimo da gente, vendo que tem tanta gente boa do nosso lado, que nós não estamos sozinhos, Thalita. Isso é muito isso. bom. E uma data de aniversário, o aniversário ajuda, né? A gente reencontrar, às vezes apenas virtualmente, mas reencontrar tanta gente boa como vocês. É delícia receber esse carinho de aniversário. Todo o nosso carinho para você. Obrigada pela parceria e obrigada pela participação. Lalo, um beijo. Obrigado, Thalita. Para você também. Até. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ler alguns comentários antes da gente ir para o intervalo. Olha só. O Júnior Caete está com a gente de Belo Horizonte, Salete Farias, que está sempre aqui, Rogério Matuque também sempre com a gente, boa tarde, gente querida, que assiste o canal Rede TVT, Maria Telme, falou que adora o programa, o Marcos Freitas, que é de Dallas, Texas, está acompanhando a gente, Laércio Nascimento, Viva o Carnaval do Brasil, Judite Paglione, falou conto do Vigário em relação a São Clemente, muito bom. Andrade Silva, Teresina, Neuza de Lima de São Paulo, Marcos Abreu de Petrópolis, Paulo Roberto de Quaraí, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Nise Denise de Matinhos, no Paraná. O Joel falou assim, acho válido as críticas políticas durante o Carnaval para calar muita gente que fala que Carnaval e futebol fazem o povo esquecer dos problemas mais sérios do Brasil. Sildelvin falou parabéns a todos que fizeram esse Carnaval da Resistência. Gerson Alves deu boa tarde, Expedito Batista de Guarulhos, o Sérgio Keller, Força Povo Brasileiro contra o Fascismo. Arlene Santos também questionou onde a gente vai parar com essa violência policial e ainda incentivada. E o Paulo Roberto falou assim, a gente já está vivendo numa ditadura velada, pouco a pouco aumentando. Muito obrigada, pessoal, pelos comentários, continuem enviando aqui pra gente. Vamos fazer agora um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos falando sobre Carnaval. Fica por aí, até daqui a pouquinho.
Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual 98,9. Aqui no estúdio, nossa conversa hoje é sobre carnaval. Estamos com o Moisés da Rocha, radialista e produtor musical, com mais de 50 anos de carreira. É apresentador do tradicional programa de rádio O Samba Pede Passagem, que está no ar há 40 anos. E Bruno Baronetti, historiador e autor do livro O Cardeal do Samba, Memórias de Seu Carlão do Peruche, que registra a história do fundador da Unidos do Peruche, que é embaixador do samba de São Paulo e um importante líder da comunidade negra da Zona Norte de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Eu que agradeço a presença. Obrigada. Alegria da gente estar por aqui e falar sobre carnaval e cultura popular, né? Então vamos lá, carnaval. Para vocês, qual é o grande destaque desse carnaval em relação tanto escolas de samba, Rio, São Paulo, carnaval de rua? O que vocês apontam como um grande destaque esse ano? Vamos começar com o Moisés? Para mim, o grande destaque é o povo todo nas ruas, né? Em vez de ficar um matando o outro, brigando com o outro, né? Discutindo com o outro e tal, ir para a rua sim, a pessoa se vestir como bem entender, sabe? Saindo, se divertindo, deixando as neuras de lado, né? E se unindo. Você vê muita união. Eu estava agora vindo da Barra Funda, claro, meu pedaço lá, né? Lá do pobre dali da Angélica, né? De lá de baixo, né? Vim para lá, mas me impressiona muito, mas andando pela cidade toda, a alegria das pessoas, né? A descontração, todo mundo enturmados, né? Que há muito tempo o pessoal não se enturma mais, né? Achando que vai escapar sozinho. E de repente começa a se unir. Eu acho que o carnaval é uma grande oportunidade, sim, nesses tempos difíceis, das pessoas se reunirem e se unirem novamente, né? Para saírem juntos, né, dessa situação complicada para a nossa cultura popular. Em São Paulo, olha só, de acordo com dados da Prefeitura, a quantidade de blocos cresceu 62% nesse ano em relação ao ano passado. Eram 490 blocos ano passado, agora são 796. É muito bloco mesmo. Você acha que num momento como o Moisés fala, num momento como esse, que as pessoas estão um pouco perdidas por conta desse cenário político que a gente tem, acaba levando as pessoas a quererem se juntar, a quererem estar nas ruas juntas, a celebrar esse momento de felicidade que é o carnaval? Tem alguma relação, de fato? Claro. Nesses momentos de crise econômica, em que as pessoas querem novamente, né, serem ouvidas, né, elas querem ter sua voz ouvida e ecoadas. E o carnaval é esse momento de festa, de liberdade, mas muitas vezes também de crítica, e eu acho que o momento e a tônica desse Carnaval 2020 foi a crítica política, social, que foi feito tanto nos blocos de arrastão, que crescem a cada ano, e acho que é um fenômeno muito interessante, as pessoas voltarem a ocupar as ruas da cidade, todos os bairros, né, com blocos, etc., com coisas boas e coisas ruins também, mas dentro dos desfiles das escolas de samba, né, o desfile standard, né, do Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, essa tônica da crítica política dentro dos enredos, né, e essa retomada de um carnaval mais ativista na luta pelos direitos, ainda mais um momento de perdas como a gente vem vivendo. Quando os blocos de rua começaram a estourar aqui em São Paulo, teve um problema com a Vila Madalena, porque todo mundo ia para lá. Agora parece que dispersou bem, né? Tem bloquinho em tudo quanto é lugar, isso é muito positivo, inclusive nas periferias também. Lembrar essa questão de justiça, fazer justiça aí ao Juca Ferreira, né? No período dele como secretário de Cultura, acho que foi do governo Haddad, se não me engano. Eu estava lá, participei também, houve uma espécie de congresso, um encontro, então ele trouxe pessoas de países, policiais até de países acostumados a lidar com multidão, controle, essa coisa toda tal. Não sei até que ponto que o Brasil ou os dirigentes brasileiros vão acompanhar o que foi tirado desse encontro lá, que veio pessoal do Galo da Madrugada, veio gente do Rio, veio de Israel, veio da Scotland Yard, todo mundo veio para cá para discutir e conversar lá. Eu fiz parte de uma mesa, inclusive, falando sobre a cultura popular, depois do tombamento do samba pede passagem, que está na fila também, né? Mas do carnaval e do samba como bem imaterial do Estado, que saiu agora recentemente. Mas foi tudo iniciativa nesse período do Juca Ferreira, que começa a dar aquela... para ampliar de fato a participação popular e retomar o que São Paulo teve lá nos anos 40, 50, aquela coisa 30, 40, 50, teve o carnaval de rua sempre muito ativo, muito ativo. E o importante, que o Baralho falou bem, que é a retomada do espírito crítico, né? Das marchinhas críticas, marchinhas que foi feito para isso aí, para extravasar também e falar o que você bem entender contra
o que você está sofrendo dentro da sociedade, né? Então, por isso chegamos hoje a mais de 600 blocos, tal, com desistência até de 25%, mas sobraram 600 e tantos. A tendência é aumentar ainda mais, além do carnaval oficial. Mas destaque-se aí, é interessante realçar, a participação popular, a amplitude, né, do carnaval de rua, a tomada do carnaval de rua pela periferia também. Sim. Que São Paulo foi muito esse negócio, quando pegou o carnaval, só beneficiar clubes, ou então jardins, aquela coisa toda. O pessoal do jardim vai para carnaval nada, né, só reclamando e tal, né? Mas é dar oportunidade também ao camarada lá das vilas da periferia também de fazer o seu carnaval, Sim. não é isso? Eu queria que você falasse um pouco mais, Bruno, sobre essa questão do tom crítico do carnaval esse ano. Tanto nas ruas, quanto nos sambas enredos, né, das escolas que desfilaram. E daí eu chamo a atenção, inclusive, para um tweet do Emicida hoje, que ele fala assim, olha, o samba nunca foi alienado. O pessoal precisa que as coisas sejam esfregadas na cara de um jeito gritante para perceber o óbvio. Achar que a cultura passou a fazer referência à vida difícil nas margens da cidade só recentemente é provar que cresceu jogando bola de gude no carpete. Ele fala uma coisa assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque a gente fala tanto sobre esse tom crítico de sambas enredos, mas isso sempre existiu, de fato. O próprio fato dessa população negra, na primeira metade do século XX, sair às ruas, né, fantasiados, ocupando os espaços públicos, desfilando nas ruas, principais avenidas e ruas de São Paulo, e a mesma coisa no Rio, já era um ato crítico, né? Pensando aqui na perspectiva local de São Paulo, o Grupo Carnavalesco Barra Funda, depois o Camisa Verde e Branco, que saíam lá da Barra Funda, como o Moisés bem lembrou, atravessavam Higienópolis, né, um bairro burguês, chegavam na Avenida Paulista, ou iam para o centro da cidade, né, com um grupo de 200, 300 pessoas negras, participando e batendo seus tambores, né, mostrando, né, as suas músicas. Isso já era uma postura crítica. Sim. Então isso é histórico no carnaval, né? Ele vem com essa postura de ocupar as ruas e de ter um tom crítico. Depois que vem esse modelo de escolas de samba, esse modelo também vem sempre num tom crítico. Você pegar enredos históricos da Império Serrano, no Rio de Janeiro, você pegar Unidos do Peruche, aqui em São Paulo, pegar Camisa Verde e Branco, Vai, Mocidade, todas elas sempre tiveram, né, enredos e temas, né, muito politizados, né? E as lideranças negras das escolas de samba sempre foram lideranças politizadas e muitas atuando, né, politicamente dentro dessa política macro, inclusive. Sim. Moisés, fazendo um comparativo entre o antes e o agora, dá para dizer que está mais político ou não? Eu acho que o povo está recuperando, o povo está despertando, sabe? Que sozinho ninguém escapa da situação que está por aí, que ele tem que se unir sim, tem que falar, tem que extravasar o que está sentindo, o desespero. Quando eu digo camarada, de repente, quando eu vejo na Barra Funda, todos os bairros, por toda São Paulo, dentro do metrô, as pessoas unidas, rindo, e se abraçando, e brincando, e pulando, e vestindo da maneira como bem entender, sabe? Sem preconceito, sem nada, eu acho que é o povo retomando as ruas, sim, é uma maneira muito eloquente de manifestação, sabe? E eu quero falar, eu tenho voz, eu quero fazer tal coisa, tal. Eu não sei apenas como cordeirinho sendo encaminhado, né, para o matadouro, né? Em relação a essas grandes agremiações, as escolas de samba, há críticas de que elas se tornaram um grande programa de TV, né, por conta das exibições que acontecem. E por conta disso, justamente, há um medo de se mexer em temas espinhosos ou que não estão muito bem superados na sociedade? Ou não? As escolas estão aí mostrando, Mangueira, por exemplo, colocando um Jesus negro, um Jesus gay, uma Jesus mulher. O porquê disso estar acontecendo agora? Se superou essa questão de ser um programa de TV, de fato? Acho que é um processo de amadurecimento mesmo, né, das escolas perceberem que elas podem ocupar esses espaços políticos sem medo de perda de patrocínio, sem perder o filão, né, que elas têm, sim, inclusive financeiro. A gente percebe nos anos 80, né, nos anos 70, enredos muito críticos, essa pegada um pouco mais pesada. No começo dos anos 2000, quando vem essa questão dos enredos patrocináveis, muitas escolas aderem a isso, a empresas, a homenagem a personalidades, né, do mundo da mídia. E isso dá um pouco a tônica do desfile durante alguns anos em algumas agremiações.
Mas, por exemplo, mesmo em 88, né, nos 100 anos da abolição, muitas escolas vieram falando sobre essa questão da abolição inacabada, né, sobre essa questão do racismo institucional e estrutural na sociedade. Né? Os desfiles das escolas menores, né, como o Moisés está lembrando aqui, da UESP, sempre tiveram essa tônica crítica, mas esse desfile do grupo especial, que acaba sendo o discurso mais visibilizado, isso, né? Sim. Porque além do grupo especial, existem outros 5 grupos das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro, e acabam ficando invisibilizados. Então elas nunca deixaram de colocar o dedo na ferida, mas essas escolas do grupo especial, durante algum tempo, algumas até optaram por esses enredos mais comerciais. Mas eu acho que agora é um amadurecimento e nos momentos de crise econômica, nos momentos de perda de direitos, o samba, sempre crítico como foi, jamais ia deixar, né, de estar na luta por manter os direitos da população brasileira. Vocês assistiram, acompanharam, tem alguns destaques a fazer? Porque, por exemplo, a São Clemente, que trouxe hoje a grande notícia, é a Adnet ali imitando Bolsonaro na São Clemente. O que vocês acharam? Da própria Mangueira, que também fez esse desfile bastante crítico. Por outro lado, eu vejo muitos analistas falando muito bem da Viradouro, por exemplo, da Grande Rio, que agora foi apontada pela Globo também, né, como uma das favoritas. O que vocês têm a apontar sobre como foi esse carnaval e quem serão os grandes vitoriosos? Posso falar, Moisés? Opa! Eu acompanhei muito o desfile de São Paulo, né? Tá. Do Rio eu acompanhei pela televisão, então eu não confio muito na cobertura da Globo, porque muitas vezes pegam aspectos que não são os principais que os carnavalescos buscam, né? Mas o enredo da Mangueira, ele pegou essa questão, né, do Jesus Cristo, pegar a história de Jesus Cristo uma perspectiva periférica, isso é genial, eu gostei muito desse desfile. Já o desfile da São Clemente, optou por uma crítica, tanto de Vigário Geral no grupo de acesso, quanto da São Clemente, por uma crítica um pouco mais de sátira mesmo, de ridicularização. Né, a alegoria do Bozo na Vigário Geral é isso, né, a sátira pura e simples, né, escrachada, e que também é uma opção de humor próprio. O Adnet faz isso muito bem, esse humor mais escrachado. Eu acho que isso também é importante, né? Mas eu acho que o da Mangueira é uma crítica muito mais sofisticada e eu acho que tende a encantar mais os jurados, por exemplo, pensando na perspectiva de campeonato. Sim. Aqui em São Paulo, a Águia de Ouro homenageou os professores, né? Fez um enredo lindo sobre Paulo Freire. A Tom Maior, não, que é coisa de preto, foi uma coisa contagiante. O último carro com a Marielle foi também uma coisa espetacular. A própria Mancha Verde, né, que é apontada aí por muitos, né, como uma escola ligada, né, ao Palmeiras, e o Palmeiras tem uma relação, né, com a Crefisa, com patrocinadores e com o governo Bolsonaro, fez um enredo crítico, trouxe uma ala mostrando as empregadas domésticas do Paulo Guedes. Que bacana, então, cada sim. escola trouxe aí alguns elementos muito importantes e que deram a tônica desse desfile. No grupo de acesso, a Mocidade Unida da Moca fez um enredo maravilhoso sobre Abdias do Nascimento, que eu considero que foi o enredo mais marcante desse carnaval de São Paulo. O grupo 1 ontem, né, com a Unidos do Peruche desfilando sobre o Ubuntu, um desfile maravilhoso, seu Carlão com 90 anos de idade, desfilando, conduzindo a escola, uma coisa muito linda, marcando isso. E, por último, a camisa 12, o verso final do samba enredo deles era assim: a favela vai vencer o mal. Que eu acho que essa é a tônica do Carnaval 2020, a favela vai vencer o mal e vai recuperar os direitos e vamos partir aí para um novo ciclo de prosperidade. Sim. Moisés? Eu queria colocar eu tenho uma preocupação muito grande mesmo, profunda mesmo, tal, com um militante nessa coisa toda tal. Eu me lembro dos carnavais anteriores, do tempo das marchinhas, lá no início, lá no século passado, aquela coisa toda tal, que muitas críticas foram feitas a políticos, né? Muitos sambas, desde o Nosso Senhor dos Sambas, Zé Barbosa da Silva, todas as marchinhas carnavalescas, muito críticas, acho que eram muito mais sérias até. Mas na atualidade, quando eu vejo o carnaval assim meio misturado, né? Porque você finge que combate uma coisa que é o mal para a sociedade e de repente do carnaval parece que une todo mundo, os governantes estão todos juntos, sentados junto com aquele mal que fez tal, que patrocina o carnaval, com essa coisa toda, que não dá para fugir disso aí, são realidades, eu não sou eu que estou inventando. Sim. Só me preocupa muito que isso não vire modismo, porque o que a TV dominante faz sempre?
é aproveitar o que é coisa popular e vira modismo. Sim, tudo que nasce do povo, de copia de fato tal e joga tal, e o povo entra e se engana e vai, embarca nisso aí e tritura. Assim aconteceu com o pagode também, com o samba na virada do samba do pessoal do Cacique de Ramos, que chega, essa marco na história do samba, por exemplo, onde o São Pedro Passagem tem uma presença marcante aí também, tivemos a oportunidade, mas me preocupa muito, porque quem começou fazendo samba raiz, falando sobre comunidade, falando sobre temas sociais, pensando alguma coisa, fazer uma festa saindo sempre só de balançar a bundinha, aquela coisa toda tal, foi levado para um lado, virou sambinha, virou pagodinho, e o pessoal raiz, como fundo e tal, ficaram bem alijados, aleijado, tá? Porque se não pagar, não toca em lugar nenhum também. As emissoras não tocam também. Essa é a minha preocupação, que é aquela velha história que teve, foi um tema de teatro, inclusive, o homem que virou suco, né? O homem virou suco. Pega tudo que pintou, e na história da cultura popular sempre acontece isso aí. Isso vem lá do machixe, vem lá do chorinho, do preconceito contra o negro, contra o pobre, contra a cultura popular, veio de lá. Por quê? Primeiro, a sociedade dominante, ela torce o nariz. E os canais dominantes torcem o nariz também, não tocam de jeito nenhum. Como explodiu, aí não tem jeito, tem que pegar por alguém que está dando resultado, está dando dinheiro, está dando retorno. Então pega e traz todo mundo, bota todo dia na TV, todo dia, vai, torce, espremeu, virou suco, não tem mais nada, aí acabou. Esse é o grande perigo, porque quando você vê que os nossos algozes e as pessoas que estão fazendo mal, né? Você está militando, para não falar miliciano, você está militando, né? Não vou falar miliciano, estou falando militando no outro lugar. De repente você está na avenida, junto com o governo, junto com... Então, algo está errado. Sim. Algo está errado. Só que o povo que está... Não estou falando em blocos aqui, mas o povo está se divertindo, a escola que está fazendo, e de repente me preocupa muito, eu louvo, claro, né, os temas enredos das escolas de samba, desde lá do século passado, até o atual, quando assumem sim e denunciam e falam coisas, não sei o quê, mas o problema todo é não virar modismo, né? Sim. Porque vira modismo, esse ano é Marielle, o ano que vem o que é? É Paraisópolis, o outro ano vai ser Pirituba, outro ano tal. E agora, Marielle já ficou, ninguém investigou nada, ninguém sabe o que aconteceu, e vai. Eu acho que isso ajuda muito a diluir, sabe? Banalizar, de banalizar. Fato. É banalizar. Passou. Essa é a minha preocupação com os temas. De repente, todas as escolas, porque virou moda, né? Que deu certo na Tuiuti, deu certo na Mangueira, deu certo ok? Opa, vamos fazer também. Opa, vamos fazer que vai dar certo, tá todo mundo querendo, tá ok. Agora, há de fato alguém preocupado por detrás de tudo isso aí, com a transformação de fato, elucidação de coisas de fato, tal, não sei o quê. Tem fatos aí que estão sendo celebrados, foram celebrados em escola de samba, tal, não sei o quê, e até hoje você não sabe o que aconteceu de fato. Ninguém fala. Aliás, Bruno, a gente está falando sobre esses sambas enredos críticos e politicamente bastante contundentes. Na história do Carnaval, tem algum grande vencedor que foi bastante crítico ou esses sambas enredos acabam relegados? Na verdade, a Mangueira ano passado, né? A Mangueira ano passado, tá certo. Tem mais histórias por aí. É verdade. Tuiuti também, com vice também. Ou seja, eles não são relegados por conta de tocar na ferida. Império Serrano, nos anos 80, nos anos 60. O grande problema é você falar só na ocasião do Carnaval e passou o Carnaval, ninguém mais se fala mais isso aí. Sim. Os meios de comunicação não vão falar mais. Isso quando os meios de comunicação não falam ou falam apenas de um lado só, favorecendo a um lado só, isso fica esquecido. Passou o Carnaval, passou. Claro. Isso é etéreo, isso aí vai para volátil, né? Exato. E a vida cotidiana do povo continua a mesma. E o cara volta para a favela. Aliás, quem desfila, quem paga, quem desfila não, ou quem paga para ver o desfile e tal, ou quem desfilou até, ele entra naquele curral, passou, fez o desfile e tal, vai embora, volta para a favela, nem lá no bairro dele a escola desfila mais, nem em São Paulo, nem no Rio, em lugar nenhum, sabe? E passou, a vida dele no dia seguinte volta a ser discriminado, volta a sofrer as grandes pressões, volta a ser atacado por policiais, volta a ser morto por ter cor escura, pele escura, sim, por ser pobre, por ser periférico, não sei o quê, e ninguém mais vai falar mais nada, porque no Carnaval voltam a falar. Aí no Carnaval é o grande momento, né? Sim, para além disso, tem uma questão da representatividade. Você citou a Tom Maior, eu vi que uma das críticas que foi feita em relação a Tom Maior é a ter muito destaque branco. Então, você está falando ali da história da população negra e você coloca um monte de destaque branco. Houve algumas outras escolas sendo criticadas por isso, de rainha da bateria, as grandes musas serem todas brancas. Existe, de fato, essa crítica?
Essas grandes escolas, né, passam por um processo, o Moisés sabe melhor do que eu, de embranquecimento histórico, né, São Moisés. Desde os anos 70, 80, 90, as lideranças negras, né, vão envelhecendo e vão sendo substituídas aí muito por lideranças brancas dentro das escolas. É um fenômeno imanente, sobretudo nas grandes escolas, né? Mas por outro lado, há uma resistência e há uma comunidade negra que mantém essas escolas, né? Só que o que acontece? Destaque também aquilo que é colocado ali para ser visto e televisionado. Sim. Mas todos que estão ali estão sendo destaque, né? Sim. O problema todo, querido, não é ser branco, não tem problema nenhum ser branco. Só que precisava ser da comunidade. Sim. O problema é não ser da comunidade. Exato. E quando o poder televisivo, midiático, ele toma conta do espetáculo, de todos os espetáculos populares, eles tomam se assenioriam do espetáculo todo, eles passam a colocar quem eles bem entendem. Se eu tenho um visual televisivo, né? Você vai, então, para o televisivo global, aquela coisa toda, você vai. Quem que vai? As rainhas de bateria, hoje todas, você vai encontrar em São Paulo, acho que tem uma, tipo, acho que uma comunidade aí, a Mocidade Alegre, né? Acho que é a Aline, o nome dela até. Mas no restante, tudo você vai, ou pagam para participar, ou ganham para participar. Pega um personal trainer, você entendeu? Treina uns passinhos, balança a perna para cá, levanta a perna para lá, e a TV... Os meios de comunicação não focalizam mais o cara da comunidade, que o cara vai estar sem dente, o cara não vai estar com a roupa adequada, não vai estar com o corpinho no tanquinho. As perguntas sempre, mas quando é que você arrumou esse tanquinho? Puxa vida, como é que você faz? São as grandes, as belezas que estão aí na televisão meio imediato. Esse é o problema todo. Sim. Não é problema de cor não tem problema. Podia ser japonês, asiático, sabe, negro, índio, tal, qualquer um, não precisa ser negro, não. Só que precisava ser da comunidade de fato. E as pessoas vêm, invadiram, tomaram de conta. Essa já é uma outra história, não dá tempo para conversar tudo agora. Não dá tempo sim, mas a gente vai para o intervalo, depois a gente retoma tudo isso, tá bom? Obrigado. Pessoal, fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. O assunto hoje aqui no estúdio é carnaval. Estamos com o Moisés da Rocha, produtor e apresentador do programa de rádio O Samba Pede Passagem. E Bruno Baronetti, que é historiador e autor do livro O Cardeal do Samba, Memórias de Seu Carlão do Peruche, que é esse livro aqui que eu já vou mostrar. E eu queria trazer algumas frases do Carlão, que são bastante emblemáticas. Primeiro, depois você explica também pra gente quem é Carlão, para que nossos telespectadores, ouvintes, saibam direitinho. Mas ele diz assim, olha, São Paulo não tem carnaval. Ele sentencia. Ele fala, no meu entender, eu não compactuo com o carnaval de atualmente. Não passa de uma disputa entre as escolas de samba. Trabalha-se o ano inteirinho, desde a escolha de enredo, disputa de samba, confecção de fantasia, para um desfile que dura 65 minutos. Mais de 3.000 componentes atravessando 2 quilômetros. Parece uma boiada, uma procissão, diz ele. E por isso que os blocos estão invadindo, porque o carnaval está bitolado. Fala mais pra gente sobre essa figura e um pouco do que ele acredita. O seu Carlão do Peruche, né, ele é uma das principais lideranças negras do Carnaval de São Paulo. O último vivo, né, dos Cardeais do Samba, que foi aquele grupo de fundadores de escolas de samba que oficializaram o Carnaval de São Paulo na década de 60. Então ele é uma das figuras mais importantes, né, e emblemáticas desse atual modelo carnavalesco, que ele rompe com esse modelo. É fundador da Escola de Samba Unidos do Peruche, desfilou ontem aos 90 anos de idade. E essa militância dele em prol, né, do samba e da população negra é histórica
E ele critica justamente isso, né? O que o Moisés falou agora há pouco, das escolas não desfilarem mais em seus bairros de origem. Esse é o seu Carlão. Você que está acompanhando pela TVT, está acompanhando as imagens do seu Carlão. Das escolas não desfilarem mais em seus bairros de origem, das escolas perderem muitas vezes esses laços com a comunidade, de migrarem de lugar o tempo todo, porque ele fala assim, eu sou do Unidos do Parque Peruche, então o nome da minha escola carrega a minha comunidade o tempo todo. Ela está umbilicalmente ligada, ela nasceu dessa comunidade, ela tem que permanecer aqui. Então essas escolas que mudam de espaço o tempo todo, e esse atual modelo de carnaval de cortejo no sambódromo, né, de competição, que ele fala que a competição ficou acima do desfilar, e as escolas pensam muito mais em ganhar o carnaval em uma competição do que ser o que elas devem ser, que é um espaço de sociabilidade dessa população e dessa comunidade, né, da escola se apresentar para essa comunidade como um espaço de lazer, de divertimento, de sociabilidade e de luta, né, por melhores condições dentro dessa comunidade. Você concorda com isso? 100%. E você, Moisés? É um pouco de tudo isso que a gente está conversando, exatamente, acho, faz né? parte, é um todo, né? É um todo. Enquanto as comunidades se criam lá nos anos 40, 30, aquela coisa toda, pegar em São Paulo, por exemplo, né? E não concordar, seu Carlos, você não concorda com aqui, com o Rio muito menos, então. Sim. Hoje as escolas de samba desfilam, passam no sambódromo, por exemplo, né? E não desfilam mais na comunidade, mas nem convivem mais na comunidade, porque as escolas de samba ficam de portas fechadas, praticamente o ano todo só abrem no carnaval. Sim. No carnaval. Por quê? Aí já tem interesse também, há uma comercialização também, um interesse comercial, porque é uma coisa que passou a ser rentável. Passou a ser rentável, quem tem grana chega no pedaço, quem tem grana é quem está no poder, passa a dominar. Há interesses políticos também, serve a muitos interesses políticos, e as comunidades muitas vezes se enganam e acabam sendo reféns, né, desses interesses políticos e comerciais. E perde a finalidade que era ser um marco de fato. Você chegar num bairro e perguntar onde é que fica Nenê de Vila Matilde? Opa, Júlio Reinaldi aqui número 1, na Vila Salete e tal. Onde é que fica aqui Camisa Verde? James Holland, tal, não sei o quê. Onde é que fica a Mortadela? Era uma espécie de, como se fosse uma igreja, né? Uma igreja da comunidade. Onde é que fica a igreja de Generosa e tal? Opa, já aqui na Paulista, aquela coisa toda. Não há mais essa identidade, essa participação popular, de fato, da comunidade. Sim. Ela atende, sim. Chega o que acontece na época do Carnaval, todo mundo vai desfilar. Aliás, todo mundo, a comunidade, quem tem um poder aquisitivo maior, ele passa a desfilar na escola de samba, quando ela passa a ser televisiva, ter atenção da televisão, e passa, então, da Ibope, da status. Então, quem transmite hoje, por exemplo, você está aqui, eu sou obrigado a citar a Globo, que é detentora dos direitos de transmissão, né? Nada contra os direitos, mas a política que é adotada, você entrevista, ninguém entrevista uma velha guarda. Quero saber se alguém entrevistou o seu Carlão. Eu duvido. Só a TVT. Aí, só a TVT, tá vendo? Não vai entrevistar, interessa mais, é o último cardeal vivo do samba, tal. Alguém vai entrar Oswaldinho, alguém vai entrevistar uma nega véia, que chama lá, né? A gente chama carinhosamente, mas da velha guarda, que preparava os quitutos, que preparou, são os alicerces dessas comunidades. Não, eu estava comentando que eles nem exibem, né? Porque não, eles vêm não ali mostra, por último, nem não mostra, porque não tem plasticidade. Sim. Não tem plasticidade, não é o interesse, o foco não é. Você pega uma atriz, qualquer atriz, não precisa nem ser boa atriz, qualquer atriz mequetrefe que eles pegam, pega e põe, porque o corpinho sarado, aquela coisa toda, malhou bem, pegou um personal trainer e tal, não sei o quê, é esse aí que mostra isso aí, essa plasticidade toda. Eu tive uma experiência, se der tempo para contar isso aqui. Diga. E um professor da PUC, né? Nós fizemos o primeiro programa na web, era o programa cobrindo o carnaval, né? Aí fizemos pergunta do carnaval. Esse ano? Não, há alguns anos atrás. O primeiro, na história da web de samba na internet e tal. Não preciso citar nada onde e tal. Mas aí então fizemos um convênio também com uma TV dos Estados Unidos também para mandar as imagens para lá. E a gente pensando sempre, né? No carnaval, das raízes do carnaval, aquela coisa toda. O nosso convênio com os Estados Unidos não durou 2 meses. Não chegou a 2 meses. Eu falei, mas cadê o carnaval de São Paulo? Ué, estamos mandando as escolas baianas, aquela coisa. Não, mas e as mulheres? Cadê as mulheres? Cadê?
Eles queriam as mulheres sambando. Mas é um país hipócrita que faz uma divulgação lá fora, que fala sobre aqui, combate, pega ministra que combate não sei o quê, quer limitar o sexo, quer fazer não sei o quê, um monte de besteiras que inventam, mas de fato faz uma propaganda de sexo, sabe, comercial lá fora no exterior. O Ministério do Turismo tem essa propaganda agora de AME. Lá fora é isso aí. Enfim. A AME, eu deixo aqui, né? Mas lá fora, né, venha para cá, que aqui é à vontade. É um negócio assim, aí quando o turista chega aqui sexual. e chega no aeroporto, já tira a roupa. Foi falado para mim que era só chegar aqui e tirar a roupa, não é isso, né? Assim ficam as fantasias. O camarada compra uma fantasia na China, aleatoriamente, né? Na China, vem em qualquer país, a Rússia, ele compra lá, paga a fantasia, quando chega no aeroporto, recebe o kit dele, fantasia, já sai na escola de samba, então acabou. Então não tem comunitariamente, aquele paixão que a Alessi Brandão tem, com a comunidade que a gente tem, que o Baronel tem, a gente não existe mais por parte da mídia, principalmente de quem está dominando e quem transmitindo. Né? Mas, Bruno, você vê alguma possibilidade de retomada desse aspecto comunitário das escolas de samba? Queria que você comentasse, para além disso, a entrada dos clubes de futebol nessa área do samba. Como você viu isso? Então, acho que as comunidades elas têm que ser protagonistas e elas mesmas vão ocupar esses espaços. Algumas escolas grandes, por exemplo, vêm fazendo outros movimentos. Por exemplo, a Mangueira apresentou uma rainha de bateria vestida, estava interpretando, por exemplo, Jesus, pela questão religiosa, mas eu vejo que isso é uma tônica, aquelas mulheres nuas, por exemplo, já não tem mais espaço nesse carnaval de hoje, que as mulheres são apenas objetificadas. Sim. Né? Eu acho que as escolas têm que retomar... Pelo menos isso melhorou. Que bom. Mas as escolas têm que retomar isso, né? Apresentar novamente as velhas guardas no início do desfile, sim. Né? Abrindo, depois da comissão de frente, vinha a velha guarda saudando o público. Sim. Então são coisas que as próprias escolas têm que assumir esse protagonismo. Né? A gente não tem como dar receita para eles, nem, pelo amor de Deus, eu jamais faria isso, não tenho nem a menor propriedade para falar isso. Mas as escolas vêm já nesse movimento, né? De valorização das suas velhas guardas, de valorização das suas raízes. Muitas escolas, por exemplo, eu que sou historiador, muitas escolas vêm conversando comigo sobre a criação, né, de departamentos de patrimônio histórico, departamento cultural, um arquivo onde eles vão mantendo essas memórias, essas imagens. Então isso ajuda, né, a construir essa memória e essa positividade dessas comunidades. Porque essas atrizes, elas vêm, cada ano elas estão numa escola, mas a Dona Romilda, o seu Carlão, as pessoas que são das velhas guardas, Oswaldinho da Cuíca, né, seu Penteado, lá do Vai-Vai, a família Penteado, Oswaldinho da Cuíca, essas pessoas têm uma identidade com essas escolas. E elas têm que ter protagonismo todos os anos, porque todos os anos são elas que estão lá costurando, são elas que estão fazendo artesanalmente o desfile. Né? Se os carnavalescos constroem as esculturas e trazem o enredo, o micro, as fantasias da aula de baianas, a pedrinha que é colocada ali na fantasia, continua sendo um processo, muitas vezes artesanal, sobretudo as escolas menores, lideradas por essas personalidades que são invisibilizadas. Sim. Eu queria comentar rapidamente, a gente já está quase acabando, mas tem alguns pontos. Na verdade... Só quero deixar claro das escolas de futebol. Eu sou cético a respeito disso aí. Né? Isso aí o quê? Não há retorno mais. Não, você acha que não dá mais para retomar esses laços com comunidade? Seria se houvesse vontade. Se houvesse vontade. Havendo vontade, sim, tudo isso funciona, havendo vontade. Mas não há vontade mais, porque quem compõe samba enredo, a moda antiga, hoje é tudo moderno, né? Tudo moderno, o sistema, a mídia, o sistema midiático todo virou moderno. Então, quem não está moderno, está fora. Pode chegar um jovem de 15 anos, 16 anos, não, mas cadê a ala de passo marcado? Cadê os ritmos menores na bateria? Não tem espaço mais. Isso vai atrasar a bateria, moderno é isso aqui. Samba é tudo errado, tudo pasteurizado, tudo igual, né? Pega os sambas errados, você não diferencia mais uma escola da outra, nem São Paulo e Rio, com exceção de Mangueira, aquela coisa toda, Portela, né? Mas você não diferencia mais uma batida de uma bateria, sabe? Antigamente você ouvia lá, oi, quem vem lá, a bateria, você identifica a bateria logo sabendo quem vem. Hoje não existe mais. Acabou, pasteurizou tudo. É visual, né? Depois que o visual virou quesito, na concepção desses sambeiros, foi cantado pela Beth Carvalho. Então, depois que virou quesito, o visual é o quesito. Então, visual é corpo, é moda, é sucesso, é novela das 10, das 12, das 13, sei lá o diabo que for, né? Sim. Estão pedindo para eu juntar, mas tem muita coisinha que eu quero pontuar aqui. Primeiro, Império Serrano, as baianas desfilaram sem saia, o que disseram que foi terrível. De fato, é muito importante as baianas estarem completas para uma escola de samba. É fundamento, baiana é fundamento. E muito triste também elas terem desfilado dessa forma.
desrespeitoso a palavra que usaram. Mocidade em São Paulo, que trouxe mulheres empoderadas, que foi bastante interessante, acho que você comentou isso também, né, que foi bem legal, e é uma das preferidas, Tom Maior e Mocidade estão ali entre as preferidas? Favoritas, assim, Isso. Por apuração logo mais? Exato, é mesmo, daqui a pouco, né? Eu colocaria a Mocidade como, a Tom Maior não, mas a Mocidade como uma das favoritas. É, bacana. Outro ponto, Elza Soares ter sido homenageada pela Mocidade no Rio de Janeiro. Foi muito importante ter feito uma homenagem a Elza ainda em vida. Fantástico, fantástico. Foi, porque é a foi escola muito dela, bonito. né, a vida inteira, Sim. né, a Mocidade Independente, a escola dela realmente muito importante, sim, mas lembrar também que meio tarde, né? Meio tarde. Você precisa retomar isso aí. Quando eu digo estou cético e tal, mas eu tenho esperança, sim, que através do carnaval de rua, dos valores das coisas populares tal, que se reconquiste isso aí. Porque quem comanda as escolas de samba hoje tem uma outra visão. Eles não tiveram nem praticamente a escola. De repente, a camada chegou, tem cara que comprou escola. Ou, sabe, que como ele injetou grana na escola, é o dono da escola, é o bambambam, o outro é político, outro não sei o quê. Isso é uma realidade. Então é muito difícil mudar, porque, opa, é aqui e tal, o nego velho não tem vez, o Carlão não vai ter lugar nenhum para assistir desfile no camarote. Então ninguém. Hoje é tudo glamour, é tudo glamourizado, pasteurizado e televisado. Qual que vocês acham que é a perspectiva para o ano que vem? É uma tendência esse crescimento dos blocos de rua? O que a gente pode esperar dos carnavais de sambódromo, de fato? O que vocês apontariam? Eu acho que esse é um caminho que a cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil tomaram, que... Sem volta. Sem volta. Acho que a população tomou gosto por novamente ocupar os espaços e acho importante, né, ocupar esses espaços e fazer... blocos. Acho que esse modelo desses grandes blocos que levam 1 milhão, 2 milhões de pessoas, eu acho que esse é um modelo também datado. Eu acho que a coisa vai se espraiar mais e as pessoas vão buscar dentro das suas especificidades, dentro das suas lutas, das suas convicções, blocos que... acho que com o tempo as pessoas vão ser um pouco mais seletivas e vão, né, ter assim como as escolas de samba criam uma identidade, eu acho que muitos blocos são efêmeros, né? São blocos de arrastão efêmeros que vão durar 1, 2 anos, mas eu acho que a tendência é alguns deles se perenizarem, sobretudo esses que trazem uma identidade um pouco maior. Que bacana. Mas o importante é que ao mesmo tempo também fixa-se aí uma coisa que é a espontaneidade. Carnaval é espontaneidade. Pode ser o que aconteceu, por exemplo, com as comunidades de samba, Samba da Vela, essa coisa toda, Banda Redonda, que é tradicional, fundada pelo Plínio Marcos, Carlos Costa, aquela coisa toda. Mas eu acho que o carnaval tem que ser espontâneo. A espontaneidade, então, na espontaneidade o povo vai se recuperar. Nas comunidades de Samba da Vela, todas aí são resistências culturais, sim, que pode acontecer, resgatar, sim, a qualidade do carnaval na qualidade do nosso aspecto popular. A UESP tem uma função muito interessante nisso aí, mas o problema é que quando a escola começa pela UESP, o sonho dela é desfilar no AMB. Quando ele sonha em desfilar no AMB, já acabou o sonho, então, já acabou o sonho da vida, tudo pausterizado de novo, né? Sim, mas a grande jogada é o povo entender, brincar o carnaval e tal, sem precisar estar diante de TV, aparecendo na TV, aquela coisa toda. Brincar, se divertir, sim, com respeito, com dignidade, e o poder público fazendo sua parte também em termos de segurança e tal. Não é botar o culpa no povo só e usar a polícia só para meter cacetetada dos outros, essa coisa toda, né? Então tem que ter estratégia, tem estudo, essa coisa toda. Tem que estar preparado. Eu acho que assim, é inevitável o crescimento, sim, e tomara que tome conta de toda a cidade, infelizmente que seja um contraponto aos desfiles confinados que virão teatro ambulante, como diria o Plínio Marcos, nos sambódromos. Sim. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, foi um prazer recebê-los. Obrigada, que a gente tenha a oportunidade de voltar outras vezes. Claro, isso daqui sempre, não só no carnaval, mas ocupação de espaço público tem que ser pauta sempre. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Olha só, Bom pra Todos fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao nosso programa na reapresentação hoje às 11 horas da noite. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.